Estamos de volta, faltando 5 minutinhos para as 11 horas. O programa Algo a Mais é ao vivo aqui pela TV Mato Grosso, canal 27. Você aí de casa pode, e não só pode, como deve, participar do programa com a gente. Hoje o tema é depressão, o mal do século. Nós temos a fanpage Algo a Mais, temos também o WhatsApp 84053791 e já tem perguntinha aí. Cris, qual é a pergunta? Tem sim, temos uma perguntinha do Wesley Rodrigo, do Cristo Rei de Várzea Grande, perguntando: a religião pode ser um meio na busca da cura da depressão? A Denise sempre olha para o doutor. Eu, pela minha experiência aí também de consultório, eu observo que as pessoas que têm fé, o resultado é melhor do que a pessoa que chega lá totalmente, que não acredita em nada. É muito mais difícil o tratamento, né? Então, eu acredito assim que, até depois queria que o doutor Luiz Eugênio falasse, que a gente teve um curso que colocaram a importância de você passar alguns exercícios para a pessoa depressiva. Em vez dela ficar assim, ela recostar a cabeça e olhar para cima, né? Ficar alguns minutinhos no sol pela manhã, né? E isso os deuses gregos faziam lá, né? Deitavam naquele quase um divã, né? E ficavam vendo a nuvem passar. Ali havia uns devaneios que depois eram produtivos, né? Então a gente acredita assim que até nas religiões, por exemplo, louvor ou a carismática, que as pessoas vão, cantam, olham, tem movimentos, né? Com o braço, tudo isso acho que ajuda a serotonina, né? Eu acho que a religião, a emoção, a pessoa tem de participar, de pôr no meio do tratamento aquela vontade, aquela crença, para que ele possa organizar novamente o pensamento. Eu acho que é muito importante. E quais outros fatores seriam preventivos? Exercício físico, como poderíamos prevenir? Há uma forma de deprimir? A senhora também. A senhora que pode... Eu acho interessante o que o senhor coloca, a questão da alimentação, sim. Esses cuidados, né? Pois é. Tem vários fatores físicos, alimentares, que podem facilitar a estimulação da perda da serotonina. Então, para quem tem essa sensibilização, como falei no começo do programa, é importante evitar os fatores que provocam a queda da serotonina cerebral, como chocolate, queijos amarelos, as carnes embutidas, frituras, carne de porco, frutas cítricas, a melancia faz muito mal, bebida de álcool, até o café em excesso, refrigerantes, todos são fatores que provocam uma diminuição da serotonina cerebral aquelas pessoas que são sensibilizadas para isso, que não são poucas, 1/3 da população. Que é um número alto. Né? E a atividade física ajuda também. Atividade física, o exercício, a regulação do sono, os horários de costume, horário de dormir, horário de levantar, horário de comer, né? Evitar dormir durante o dia, que é uma outra causa que provoca a queda da serotonina cerebral. Então foi bem lembrado pela doutora os fatos de alimentação, que são muito importantes, e os costumes, hábitos também. Fatores externos ambientais influenciam, porque eu já li a respeito de países frios têm maior incidência, né? Justamente. A luz, o barulho, o cheiro, o odor, o calor e o frio também são fatores desencadeantes do descontrole da serotonina. O calor ajuda? O calor ajuda? Ele pode provocar mais. Então vamos embora daqui. O exagero do calor, o exagero do frio. Tudo que é exagero, então. Sim. Né? Como diz, tudo tem a sua medida, né? O equilíbrio. A gente está falando aqui que depressão é o mal do século, né? Eu não lembro na minha infância, na minha adolescência, em casa com meus pais e meus irmãos, amigos, assim, eu nunca ouvi a palavra depressão, né? No máximo que eu ouvi era uma tristeza,
alguém falando de tristeza, a pessoa perdeu um ente querido, está triste, mas a depressão mesmo, essa coisa da doença, da pessoa ficar muito mal, essa melancolia, essa angústia, a gente não escutava, eu não escutava ninguém falar. Será que existia mesmo e só as pessoas não sabiam o que era? E aí diziam que estavam, de repente, tristes demais? É que existia, né? Eu já ouvia falar, não sei também se tem a ver com... Eu lembro muito bem de eu pequena eu escutar uma música não eu escutar, alguém colocar a música da Maísa e eu já achar que ela estava muito... né? E aí você achava que ela estava muito triste? Maísa foi uma pessoa muito triste, né? Muito deprimida. Então, assim, né, é importante ter pessoas que tenham essa densidade, porque elas vão fundo. Porque, veja, a nossa sociedade, ela está doentia. A tendência é anestesiar a dor. Não sinta dores, né? Não sofra por ninguém, né? Então, o que a gente fala? Que o forte, na verdade, é quem é sensível, porque ele aceita as dores da vida, tem recurso, fala com alguém, né, sobre isso, e aí ele transforma essa dor em algo positivo, né? Vamos lembrar, que eu sempre me lembro, a mãe do Cazuza. É uma dor terrível perder um filho, quer dizer, ela transformou a dor numa fundação. Então aquilo lá foi uma coisa que trouxe um progresso, né? Muitas pessoas fazem isso, né, Elenisa? Isso, que não é assim morrer com o morto, né? É a gente deixar esse morto vivo dentro da gente e continuar o nosso trabalho. Isso é um processo tremendamente transformador, mas difícil. A pessoa tem que encarar de frente. Mas voltando ao tema, o mal da época, do século, eu vejo assim, primeiro, as informações para o diagnóstico está sendo muito mais divulgado, o acesso aos profissionais de tratamento também é muito mais fácil hoje em dia. Mas também a vida, como a senhora falou, a vida de hoje exige mais, é mais agressiva, e propicia também o acontecimento de fatores mais agravantes para o aparecimento da doença. Então a modernidade, na verdade, ajudou bastante, eu acho, né? Também. Justo. Até nossos estilos de vida, né? Alguns anos atrás, morava-se em casa, com quintal, não tinha esse trânsito, então chegava-se mais cedo em casa, convivia-se mais com a família, aquela alimentação mais calma. Hoje, o ritmo de vida da maioria das pessoas é muito acelerado. Muitas vezes não tem tempo de fazer uma alimentação tranquila, passa-se muito tempo num trânsito, as casas são menores, mais fechadas, muitas vezes... Apartamentos, né? Justamente. Tudo aí você isso, não tem talvez, o quintal para você... Aí você passa isso para os filhos também, né? Esse ritmo, né? Esse ritmo acelerado. Também. E eles e acostumam com isso também, né? Sem dúvida. E existem tipos de depressão? Ou depressão é depressão? A senhora pode falar. Uma palavra da Elenisa Canavarro. Existe, geralmente as pessoas falam depressão leve, né, a média e a grave, né? A depressão leve, a pessoa continua trabalhando nos seus afazeres, sente um cansaço, dorme e não refaz o sono, mas ela continua. E aí consegue procurar ajuda e vai trabalhando para ver o que aconteceu, se teve algum fator que desencadeou externo, né? E a média, a pessoa já fica assim, não quer tomar banho, né? Passa a ter ou muito sono ou até a insônia, né? E a grave é quando a pessoa para tudo, ela não levanta da cama, só com um guindaste, né? Aí tem que rapidamente ser chamado os profissionais para interferirem, porque a pessoa não quer mais se relacionar. E ela nem ajuda quer mais também, né, nesse momento, né? Ela não quer ajuda, né? Se vier, tudo bem, mas ela não pede, ela não quer ajuda, né? Eu observo assim, né, às vezes eu lembro de casos, né, pessoas que foram altamente ativas e que tinham cargos importantes, eram bastante guerreiras e de repente né? Passa. E aí vem aquela coisa de bate essa coisa assim, e agora? O que eu vou fazer? Nesse momento a pessoa
pode deprimir, mas daí aquilo que eu falei, ela afunda, mas eu brinco que tem uma mola lá embaixo, a pessoa consegue subir e pensar em outras formas de refazer. Eu acho que a gente tem que estar se reinventando a todo instante. As pessoas falam, mas eu gostava disso, agora eu não gosto. Às vezes o que você passou, você acrescentou uma outra coisa que fez mais sentido, até de acordo com a sua idade, né? Então tem uma coisa... É normal, né? Mudar, então, gostar, não gostar mais, isso. Né? Então a gente tem que ficar muito atento aos detalhes, né? A adolescência tem uma fase, né? Então tem pessoas que falam, ih, mas você tá velha, você não gosta mais de sentar todo dia lá no barzinho antes de ir para casa. Quer dizer, isso não significa que você está velho. Significa que passou a adolescência. Existe uma faixa etária onde seja maior a incidência de casos de depressão? Porque você falou essa questão agora da idade. A gente já sabe que nas mulheres é maior nas mulheres, né? A incidência é maior. E a idade? Eu acredito que a pessoa, às vezes, ficando mais velha, talvez esteja mais propensa, porque muitas vezes, por exemplo, aposenta, uma pessoa que seja muito ativa, ao aposentar, talvez ela já se sinta, poxa, e agora? Fica mais em casa, aquela pessoa que não está acostumada. Será que a incidência no idoso é maior? Pela minha experiência, nos estudos, é a adolescência. Adolescência, eu não imaginava. Mas por quê? Eu acho que em várias idades existem os fatores que são mais preponderantes, né? A adolescência, como ela lembrou, eu acho que é o momento de enfrentar o estudo, a família, o trabalho, né? O idoso, como a senhora lembrou, é a perda de expectativa de vida, né? Eu acho que cada idade tem os seus fatores desencadeantes. Eu teria uma predominante, né? E quando a pessoa ela tem a depressão, né? E ela consegue, que tem cura. Tem cura a depressão? Tem cura. Tem cura? E aí depois essa pessoa está mais propensa a ter novamente a depressão, ela não vai mais ter. Um detalhe assim, que eu acho interessante, eu gosto de frisar sempre, que a cura, né, a palavra cura, significa cuidar-se. Então, quando a pessoa está se cuidando física, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, familiarmente, ela está bem. Né? Então, o depressivo, geralmente, ele esquece também, ele começa a trabalhar mais de uma forma desorganizada, a casa começa a ter um tom mais cinza, né? Então, há um descuido com as coisas, né? Então, para você perceber uma pessoa, no caso assim, até de eu poder dar uma alta, a gente tem que ver se a pessoa está dando conta de se cuidar. Né? Esse assunto sobre se tem cura ou não é interessante na área da cefaleia, da enxaqueca. Existe uma ideia, e até divulgado pelos próprios médicos, dizendo cefaleia, a enxaqueca não tem cura, né? Então é justamente isso que a doutora falou, que a cura é o cuidado, é o resultado do cuidado, né? Mas ela tem que ficar esperta depois, então, atenta. Tem que cuidar. Porque pode vir, e se ela começar a perceber os mesmos sintomas, ela, né, acho que automaticamente ela vai fazer alguma coisa para não ir para o mesmo caminho, né? Mas aí você observa aquele paciente que você passa as recomendações, não tome o suco de caixinha, evite a melancia. Tem uns que seguem, vão seguir, tornam um hábito, só tomam Coca-Cola. Minha filha, você prefere ter depressão ou tomar Coca-Cola? Se a pessoa consegue ter a força de dizer não para as coisas que não são saudáveis, ela vai se curar. Não vai ser 2, 3 meses, e depois eu posso fazer tudo o que eu fazia. Então é isso que a gente fala, a pessoa tem que fazer um rearranjo, ter alguma coisa na vida. Eu digo assim, é reeducar, né? Aprender a viver de outra maneira, porque aquela não está trazendo muito bom resultado. E ainda há preconceito? Porque algum tempo atrás tinha-se, percebia-se muito claramente que as pessoas depressivas falavam, mas é depressiva, como se tipo, ela é depressiva. Não é uma doença, a pessoa não escolhe, eu vou ser assim ou não. Escolhe ter, né, hoje, como há maior esclarecimento, maior divulgação sobre isso em mídias e tudo, será que melhorou? Eu ainda escuto muitas pessoas falando, mas eu acho que ele é preguiçoso. Olha isso.
A pessoa é muito preguiçosa, né? E às vezes até a gente estava tentando trazer uma pessoa que já teve, existe isso, as pessoas que já passaram pelo processo, elas não gostam de falar. Isso é um preconceito, né? É um a pessoa teve uma certa vergonha de se expor quanto a isso. Até assim, ai meu Deus, não pode nem falar porque pode voltar. Ela poderia vir, né, para contar a história dela, né, e como que ela saiu dessa... Então eu vejo que tem, as pessoas se envergonham de dizer, né, que já tiveram depressão. Acho que teve depressão, eu nunca tive, imagina, né? Uhum. Teve, né, Cris? Todo mundo acha que em algum momento da vida, em graus diferentes, eu acho que... eu até estava lendo uma pesquisa que a maioria da população, eu não vou recordar o número certo, vai passar por pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida. Nem que seja nesses casos, né, de perda de um ente querido próximo. Então, pode não ser uma coisa crônica que a pessoa vai se repetir, mas naquele momento você fica, às vezes, precisando de uma ajuda para levantar, para enxergar essa luz no fim do túnel. É isso até que eu queria perguntar para o doutor Luiz Eugênio, que às vezes eu recebo pacientes que já falam minha depressão foi diagnosticada como crônica, ponto. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu acho que tudo tem o seu grau, né, de se conformar com a doença, nunca, né, não pode. Mas aí eu entro também, às vezes, que o profissional tem que saber até dar um diagnóstico, porque ele tem um valor muito grande para o paciente. Um prognóstico, né? Prognóstico também. Às vezes a pessoa pega aquilo, não é crônico, então eu não vou fazer nada. Justamente. Eu sou assim. Aí isso eu acho que é muito difícil a gente trabalhar para desfazer, né, o que um ano atrás foi dado um diagnóstico. Então deixa a pessoa aí, né, ela é assim, vamos não tratar. A pessoa que tem depressão, geralmente ela faz terapia, Irenisa? Leva um bom tempo. Até tem uma questão assim que às vezes, como diz o cuiabano, recanteia, né? Vai em vários profissionais, às vezes está com dores, né, somatizando a questão da enxaqueca, distúrbios gástricos, né, dores fortes na coluna. Sabe aquela pessoa que está sempre, hoje está com dor aqui, hoje está com dor ali, e vive indo nos médicos, toma remédio, alguém fala, você precisa de uma terapia. E aí, às vezes, tem relutância, né? A pessoa prefere, né, cuidar com um remédio, uma pílula que vai resolver tudo, do que falar. Mas eu entendo, porque a vida da gente é um tesouro, né? É difícil chegar para um profissional e se abrir totalmente. Eu acho assim, as pessoas muitas vezes procuram ficar atrás, ficar, como diz, eu acho que é por um motivo, por outro, nunca admitir claramente um diagnóstico mais definido, né? Então, por isso que muitas vezes evitam, atrasam procurar um recurso mais rapidamente. Ou por falta de informação, ou por falta de confiança de que aquele tratamento realmente vai trazer o benefício. E a depressão pós-parto? Não entendi. A depressão pós-parto é desencadeada também pela questão de serotonina? Da serotonina. E essa parece que assim, essa depressão pós-parto, a gente não vê ela como algo, como uma doença, né? Ela tem um momento para começar e para acabar. Parece que assim funciona, né? As mulheres dizem, é depressão pós-parto. Teve aquele momento e acaba. Existe todo um envolvimento hormonal nesse acontecimento, né? Interrupção súbita daquelas influências hormonais interfere para aquelas pessoas que têm a sensibilidade, como diz. Não é para todas as pessoas. Então é desencadeada por uma questão hormonal e não serotonina. Seria diferenciado ou não? É hormonal que eu digo, acaba influenciando sobre a serotonina. Ah, tá. Né? É o mesmo processo, só que desencadeado por causa da mudança brusca pós-gestação. Da mudança brusca, isso. Desencadeia, então, o desequilíbrio da serotonina. Muito bem, gente. Terminamos o programa de hoje. Passou rápido, né?
Quando eu falei para o Eugênio, 45 é. minutos, ele falou assim, tudo isso? Mas passou rápido, não passou? Foi muito assunto, né? Na verdade, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, Justamente. porque é assunto e perguntas o que mais a gente tem, né, para fazer. Justamente. Mas a gente termina por aqui, então, depressão mal do século, foi o tema de hoje, sexta-feira. A gente volta depois do intervalo. Irenisa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Doutor Luiz, muito obrigada. Obrigado. Tenha um excelente dia, uma boa Prazer. sexta-feira. O prazer foi todo nosso. E depois do intervalo a gente volta, eu e Cris Pompeu, falando sobre segredinhos do salão de beleza. Quais serão esses segredos? Eu quero saber. Depois do intervalo a gente volta. É coisa rápida.